A fé é uma coisa poderosa. Ela pode curar, pode mover montanhas, mas ela também pode ser usada como uma arma. E essa é a história de João Teixeira de Faria, que o mundo inteiro conheceu como João de Deus. Ele conseguiu construir um verdadeiro império com promessas de milagres e destruiu tudo com crimes que ficavam ali escondidos por trás de uma fachada de santidade. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso foi possível. E para a gente começar a entender essa história, a gente tem que ir direto para o estopim de tudo. Essa frase que está na tela é da Zaira Lieneck-Maus. Quando o depoimento dela foi ao ar, na televisão, foi como acender um pavio. Um pavio que levaria à queda de um dos líderes espirituais mais famosos e poderosos do mundo. E é exatamente por aí que a gente começa. O momento em que a casa, como o centro dele era chamado, simplesmente ruiu. Em dezembro de 2018, aquele império de 40 anos começou a desmoronar na frente de todo mundo, revelando segredos terríveis que, na verdade, sempre estiveram ali, bem à vista. Olha só a trajetória dele. É uma coisa vertiginosa. Em 1978, ele não é ninguém, um forasteiro chegando numa cidadezinha. Nos anos 2000, já era uma celebridade mundial. Mas aí, em 2018, vieram as primeiras denúncias públicas e só um ano depois, a primeira condenação. Uma ascensão que foi meteórica e uma queda, bom, igualmente espetacular. E o ponto de virada foi esse aqui, esse número. Mais de 351 mulheres o acusaram formalmente de crimes sexuais. Isso aqui não é só uma estatística, né? É um número assustador que representa centenas de histórias de fé que foi traída, um padrão de abuso que durou décadas, tudo debaixo do disfarce de cura espiritual. Ok, então, vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem de tudo isso. Como é que um homem se transforma em João de Deus e consegue convencer tanta gente no mundo todo de que ele tinha poderes? A escolha de Abadiânia, em Goiás, não foi à toa, não. A cidade já carregava essa fama de ser um lugar místico, sabe? Era o cenário perfeito para João Teixeira de Faria deixar de ser quem era e se transformar no João de Deus. Ele chegou lá e, bem rápido, começou a construir essa lenda em torno de si mesmo. E ele foi construindo a reputação dele de forma muito metódica. Começou com um suposto milagre num parto. Logo depois fundou a Casa de Dom Inácio de Loyola. A fórmula que ele usou era muito poderosa. Ele misturou um pouco de espiritismo, um pouco de catolicismo, umbanda e colocou tudo isso sobre 3 pilares que, convenhamos, são difíceis de questionar: fé, amor e caridade. E deu certo. As pessoas começaram a vir em ônibus, em excursões. Agora vamos dar uma olhada no que realmente fazia a coisa toda girar. O motor por trás do império, a máquina de milagres. Era uma mistura de procedimentos que chocavam, de curas que eram encenadas e de um marketing, olha, extremamente sofisticado. A marca registrada dele eram essas cirurgias espirituais. A mais famosa era bizarra. Pensa bem, ele enfiava uma tesoura, sem esterilizar nem nada, no nariz de uma pessoa, sem anestesia, sem cuidado nenhum. A brutalidade da coisa toda era parte do show. Para muita gente, se era tão real, tão chocante, só podia ser mesmo um milagre. Só que a ciência já contava outra história há muito tempo. Lá em 1995, um estudo analisou o material que ele tirava das pessoas e descobriu que era só gordura, tecido adiposo, não tinha tumor nenhum ali. E o mais inacreditável é que, dizem, ele mandou emoldurar esse estudo e pendurou na parede como se fosse um troféu validando o trabalho dele. E aí a gente percebe que o sistema ia muito além das cirurgias. Nos bastidores, tinha cura encenada para impressionar a gente com dinheiro. Os fracassos eram escondidos. A própria mãe dele, doente, teria ficado escondida. O negócio também evoluiu. O que era poção de erva virou pílula de maracujá industrializada, vendida como remédio sagrado. E para fechar com chave de ouro, as celebridades, que davam uma credibilidade imensa para tudo isso. Bom, agora a gente entra na parte mais pesada, mais sombria dessa história. Os crimes que aconteciam sistematicamente, a portas fechadas, protegidos por essa aura de santidade que ele mesmo criou. O epicentro de tudo era um lugar específico, a chamada Sala do Médium. Para quem era seguidor, ser chamado para entrar ali era uma honra, um sinal de que a pessoa era especial. Só que para as vítimas, esse prestígio era a própria armadilha. A sala, que deveria ser de bênção, virou o cenário do abuso.
E essa frase de uma vítima revela a dinâmica de poder que existia ali. Ela conta que foi abusada dos 13 aos 14 anos, e quando ela tentou questionar, a resposta foi essa: silêncio. O controle não era só físico, era totalmente psicológico, usando a fé e o medo para garantir que ninguém falasse nada. E qual foi o legado que ficou disso tudo? Porque a queda de João de Deus não foi só a ruína de um homem, foi a ruína de uma cidade inteira que basicamente nasceu e cresceu à sombra dele. Olha só o impacto devastador disso. Abadiânia era a cidade da fé. Pulsava com o turismo espiritual. Hotéis, pousadas, lojas, restaurantes, tudo, absolutamente tudo, girava em torno da casa. Depois que ele foi preso, a economia da cidade, que vivia do dinheiro vivo de gente do mundo inteiro, simplesmente evaporou. A cidade da fé virou uma cidade fantasma. E essa imagem aqui, ela tem uma ironia quase poética. Obrigada, Abadiânia, uma placa dos tempos em que a cidade e o curador eram uma coisa só. Hoje, ela está lá como um monumento, uma lembrança de uma relação que era de dependência, de fé e, no fim das contas, de uma desilusão gigantesca. Essa frase de um morador local resume perfeitamente o sentimento agredoce que ficou por lá. Basicamente, enquanto ele era poderoso e trazia dinheiro, era um herói. Quando a casa caiu, todo mundo se afastou. Isso revela um pouco da cumplicidade silenciosa de uma comunidade que, por muito tempo, preferiam não enxergar o que acontecia nos bastidores. E tudo isso leva a gente a uma pergunta fundamental. A história de João de Deus é, no fundo, uma história sobre o poder do desespero e da nossa necessidade de acreditar em alguma coisa. Ele vendia esperança para quem estava doente, para quem estava aflito, mas, nas mãos dele, essa esperança se transformou numa arma. E a questão que fica é essa: onde é que termina a fé e onde começa a exploração da vulnerabilidade humana?